Fala galera, tudo bom? Aqui é o Mário Henrique, acadêmico de Engenharia Civil e Medicina. Bom, estamos aqui com mais uma aula do canal Aulão Farmacologia. Hoje a gente vai estar falando de anti-inflamatórios do tipo esteroide. Não esquecendo de pedir para a galera se inscrever no canal, dar um joinha aí, porque isso ajuda bastante, viu? Bom, a ação farmacológica desse tipo de anti-inflamatório é justamente cortar o produto gerado pelo ácido araquidônico. Mas qual a função desse ácido, né? Ele pode fazer a broncoconstrição, ele também faz a ação inflamatória. Então, um edema pode ser causado pela presença do ácido araquidônico, assim como também o processo alérgico, tá bom? Ou seja, se você toma um fármaco de ação anti-inflamatória esteroidal, você pode estar fazendo uma broncodilatação, você está diminuindo o edema de um processo inflamatório e também você pode estar diminuindo um processo alérgico. Ah, legal, bacana. Então já sei que se eu tiver uma broncoconstrição, um evento inflamatório ou então uma ação muito forte do sistema imunológico, eu posso indicar um corticoide. Pode sim, só que como que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte: existe um receptor intracelular. Quando você toma esse fármaco, o princípio ativo ele se adapta ao receptor e faz uma alteração da transcrição gênica. Isso forma lipocortinas que diminuem a fosfolipase A2, inibindo a formação do ácido araquidônico. Como a gente viu lá na última videoaula, a formação do ácido araquidônico só acontece com a fosfolipase A2. Bom, então, quais são os efeitos farmacológicos dos corticoides? A ação anti-inflamatória, porque pela última videoaula você vai estar inibindo mediadores químicos que fariam vasodilatação, aumentariam a permeabilidade do vaso. Então, quando você combate isso, você combate também o processo inflamatório. Imunossupressão, por quê? Por causa da lise de nódulos linfáticos e também vários outros motivos, como a diminuição de mediadores químicos que fariam sinalização para atrair leucócitos. Tá, existem vários artigos científicos que comentam várias situações para acontecer imunossupressão. Tem outros artigos que falam do sequestro medular de linfócitos, então tem bastante meios para essa imunossupressão. E o processo alérgico também é combatido porque eu vou estar inibindo mediadores químicos que fariam a alergia. A ação fisiológica do corticoide, então, ela se divide em três, praticamente, que é a ação permissiva, ação metabólica e resistência ao estresse. Eu vou estar explicando a ação metabólica e resistência ao estresse junto, porque elas são bastante interligadas, tá bom? Bom, nesse quadro aqui eu limitei as ações metabólicas principais do corticosteroide. O aumento de sódio é devido à aldosterona fazer essa reabsorção renal aumentada, né? O aumento da glicose se deve por causa das ações em prol à hiperglicemia gerada pelo cortisol. Então, o cortisol ele faz com que gere uma gliconeogênese, ele faz também com os lipídios, a quebra dos lipídios, ele faz a quebra das proteínas para virar glicose, tudo em prol do aumento da glicemia. Isso para quê? Para poder fazer aquela melhora durante o estresse. Então você tem um aumento energético e uma melhora durante o estresse. A diminuição do cálcio é porque diminui a reabsorção intestinal do cálcio e aumenta a excreção renal, né? Então, com isso, diminui a quantidade de cálcio, podendo gerar osteoporose. Os corticosteroides sintéticos são divididos pelo tempo de ação deles. Então, o de ação curta, que age em 8 e 12 horas, eu coloquei o exemplo aqui, hidrocortisona. O ação intermediária, ele vai de 12 a 36 horas, e eu coloquei aqui o prednisona como exemplo. Ação prolongada, que vai de 24 a 72 horas, é o dexametasona, que eu coloquei como exemplo. O que isso diferencia? Depende de cada situação, qual você vai usar. Ação curta interfere um pouco no organismo de tal forma, interfere mais de outra. Ação prolongada, ação intermediária eu consigo aplicar para o paciente um dia e no outro dia fazer um revezamento, né, dia sim, dia não. Então cada um tem uma propriedade intrínseca.
Bom, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele tem alteração conforme o número de vezes que você utiliza, o tempo que você faz tratamento com o corticosteroide. 6 são os pontos principais para poder ter essa alteração, né? A dose total, então uma dose pequena, obviamente vai gerar uma alteração menor no eixo. O horário de administração normalmente melhora pela manhã. Por quê? Porque pelo fluxo circadiano, o período da manhã, das 8 horas, é aquele que você tem maior quantidade de cortisol, então não altera tanto. Tempo de ação, o de ação curta é mais indicado, fracionamento, melhor não ter o fracionamento. Frequência, se for intermitente, ou seja, dia sim, dia não, melhor. E o tempo de tratamento, quanto menor o tempo de tratamento, menor a interferência no eixo. E para quem serve o tratamento com corticosteroides? Eu coloquei 5, mas na verdade até tem mais. A reposição, como por exemplo em síndrome de Edson, imunossupressão, que eu vou deixar para comentar um pouquinho no final, edema cerebral, uso tópico em processos alérgicos ou inflamatórios e reumatológico. Destacando essa parte da imunossupressão, que seria uma parte mais perigosa do tratamento, né? A imunossupressão, ela acontece, igual eu falei, por vários fatores. Então você tem o uso do corticosteroide, uma diminuição da função do sistema imunológico, e aí você tem a imunossupressão. Em alguns casos isso é bom, em outros ruim. As reações adversas que podem ser esperadas com o uso desse medicamento é diabetes, pelo aumento de glicose, né, que eu expliquei, aumento da pressão devido à reabsorção de sódio, osteoporose pela tirada de cálcio do osso para repor aquilo que não está sendo absorvido pelo intestino, fraqueza muscular pela destruição das proteínas para formar a glicose, glaucoma pela diminuição do efluxo do humor aquoso, insuficiência suprarrenal pelo corte da função do eixo hipotálamo, hipófise suprarenal, imunossupressão, alterações psíquicas, úlcera gástrica e síndrome de Cushing. Essa alteração psíquica é por causa do seguinte, ela está bastante ligada com a comunicação neuronal. Então, você tomando esse medicamento, você altera a função neuronal. As precauções são quanto diabéticos, porque aumenta a glicose, hipertensos devido ao aumento de sódio, infecções disseminadas pela imunossupressão, né? Imunodeprimidos também não podem tomar devido à imunossupressão que o remédio causa. Úlceras pépticas é por causa do seguinte, existe um aumento do HCl, do ácido clorídrico. Então você diminui a acidez do estômago, quer dizer, você aumenta a acidez diminuindo o pH, e isso pode ser um problema. A gestante acontece o seguinte, tem um canal chamado duto arterioso, que é a ligação do bebê entre a aorta e o tronco pulmonar. Quando você indica isso para uma gestante, você tem que ter a cautela de lembrar que o corte da prostaglandina pode cortar esse ducto, e isso pode gerar um problema para a criança. As contraindicações são para quem tem alergia a esse medicamento, obviamente, para quem tem problemas com alterações psíquicas e para doenças de base. Então, quem tem uma tuberculose, por exemplo, não é indicado o uso de corticosteroide por abaixar a função do sistema imunológico, o que pode estar reativando aí um contato que a pessoa já teve com o bacilo da tuberculose. Galera, é isso daí, brigadão. Curtam, se inscrevam no canal. Quem tiver algum amigo e tal que faz engenharia civil, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o link para o meu outro canal de engenharia civil. Aí indica lá e tal. Valeu, e é isso aí. Falou!